Seja bem-vindo em nome de Jesus. Para aquele que eu não dei bom dia, hoje bom dia está dado. Amém? Amém. Oh, glórias. Deus é bom, Deus tem cuidado de nós, continua cuidando. Como Deus é, como é que se diz? Perfeito em tudo que Ele faz. Essa semana eu estava pensando, Senhor, qual que é a palavra que o Senhor deseja para falar conosco? E você vê que Deus sempre confirma aquilo que Deus quer pregar, né? Quer seja no louvor, quer seja na abertura. E uma coisa que eu sempre digo para Deus, e quando eu comecei a pregar, eu falo assim: Senhor, o Senhor que tem que dar palavra, porque se não der palavra, vira palestra. Virou palestra, lascou. Aí é sinal que acabou a unção de Deus sobre a nossa vida. E uma das coisas que Deus falou comigo essa semana foi nós sermos amigos de Deus. O que significa ser amigo de Deus? E vem muito ao encontro daquilo que o Henrique falou na abertura. Existe uma coisa que Deus busca em nós, e muitas vezes quando nós começamos no meio evangélico, vamos dizer assim, nós falamos assim: não, eu sou servo de Deus. O servo de Deus, ele é um iniciante, é o cara que está começando, é o cara que iniciou no Evangelho. Então ele usa essa palavra sobre servo no sentido de servir. Servir, nós sempre vamos servir, amém? Porque esse é o nosso chamado. Jesus veio aqui e ele veio para servir. Mas além disso, Deus quer ser, além de nos chamar como filhos e filhas, mas filhos, como diz na palavra, que tanto faz homem ou mulher, Ele quer ser nosso amigo. E uma das coisas que me chamou a atenção foi quando eu estava lendo um versículo, Deus falou assim: é isso que eu quero para a igreja. E quando eu falo para a igreja, eu não estou falando só dessa igreja, é para aquelas igrejas que verdadeiramente pregam a palavra, buscam a palavra, quer de fato falar: Senhor, essa é a palavra que o Senhor tem para nós, amém? Queria que vocês abrissem em João 15, versículo 14. Porque Deus quer um tipo de amigo diferente. Por que eu estou te falando isso? Muitas vezes quando você fala de servo, de servir, quando você está lá no teu trabalho, você está servindo, amém? Mas você está servindo por um propósito, você é remunerado por aquilo. Ou seja, você vai servir alguém, você vai receber algo em troca. No nosso caso, quando nós começamos o nosso relacionamento com Deus, e Deus fala assim: eu quero que você sirva o ministério, não no sentido como é no nosso secular, uma troca. Com Deus não tem troca. Com Deus, na realidade, existe uma coisa chamada o quê? Amizade. E eu tenho que ter uma amizade com Deus. Deus quer ser meu amigo, porque em várias passagens da Bíblia Deus fala sobre ser amigo. Deus fala de ser amigo de Abraão. Então Deus busca ter esse negócio chamado amizade conosco. E nós, no primeiro momento, pensamos somente em servir. E Deus quer mais do que o servir. Um servir sem interesse, mas Ele quer uma coisa chamada amigo. Deus quer ter esse relacionamento conosco, cara, chamado amigo. João 15, versículo 14, diz o seguinte: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Então existe uma coisa que Deus fala para nós: Deus quer ser nosso amigo. E por que amigo, amados? Eu fui buscar em Deus, né? Deus, isso que é amizade para quê? Quando você procura um amigo, você procura ter amizade com alguém, você procura ter amizade com alguém porque você procura o quê? Um relacionamento com aquela pessoa. Existe uma coisa na amizade legal. O que é a amizade? A amizade, ela começa a te conhecer. A pessoa que verdadeiramente é tua amiga ou amigo, ele te conhece. Você começa a contar as coisas para ele. Então você conta aquilo que te chateia, aquilo que não estava agradável no dia anterior, aquilo que de repente você falou e não foi muito legal. O teu amigo te fala isso de verdade. O teu amigo te fala uma outra coisa: ó, você vai se vestir para algum lugar e a roupa não está legal. O teu amigo fala: pô, meu, você está
Eu não vou usar a palavra baianão porque vai ficar triste, amém? Mas vocês me entenderam, amém? Então, o teu amigo te avisa, fala, meu, ó, isso aí não está combinando, isso aí não está legal, isso que você falou eu não faria. E quando você está falando desse tipo de coisa, é isso que Deus está buscando em nós. Nós temos uma amizade verdadeira com Ele, uma amizade sem interesse e uma amizade que vai levar o quê? Num relacionamento. Por quê? O Henrique falou uma coisa interessante. Quando falava do lance do telefone, se o pastor Jefferson não era dessa época, eu então menos ainda, porque eu vim bem depois. Hein? Se o pastor Jefferson não sabia do telefone, eu então, né, não vou nem te falar nada, mas vamos pular essa parte aí, porque fica ruim o cabelo branco. Mas uma coisa que, quando o Henrique estava falando é verdadeiro, por que se conhece a voz? Porque você é amigo. Quando você vai descobrir se Deus está falando com você ou não, o que acontece? Ele é teu amigo, ele conhece. Você sabe quando um amigo está falando com você. Você sabe de fato quando o amigo chega e te dá uma palavrinha. Amém? E quando Deus está falando isso conosco, Deus está buscando em nós o quê? Uma amizade. Só que uma amizade tem o quê? Um tempo. Amém? Você começa a andar primeiro com a pessoa, começa a conhecer a pessoa, começa a saber se aquela pessoa se encaixa contigo, e aí vai passando o seu tempo. E aí gera um negócio chamado relacionamento, que é uma coisa que Deus está querendo conosco. Amado, você vê como esse negócio de relacionamento é uma coisa tão difícil. Você imagina, viaja como eu viajo. Jesus ficava com seus discípulos todos os dias, amém? Então você imagina todo dia você ter que aguentar o Pedro falando com você, o Tiago, o João, o Tomé duvidando. Meu, Tomé duvidou até no dia que Jesus ia ser crucificado, cara. Depois que Jesus ressuscitou, ele ainda falou, pô, será que esse cara é o meu cara mesmo, é o meu amigo? Ainda pediu assim, mostra a mão aí para ver se é o mesmo cara, deixa eu ver o furinho na mão. Então o que eu quero te dizer é, Jesus estava todos os dias com os caras, todos os dias, e todos os dias Jesus estava construindo uma coisa chamada relacionamento, amém? E Deus está querendo que nós venhamos a buscar isso com Ele, todos os dias. Às vezes nós pensamos assim, é só na oração que eu posso ser amigo com Deus? Não. Você já viu aquelas pessoas que falam sozinho? Outro dia eu comecei a repensar isso. Será que a pessoa fala sozinha ou será que a pessoa está falando com alguém? Você já viu andando na rua as pessoas falando? Eu já ouvi várias vezes a pessoa falar. Aí eu fico pensando, pô, a pessoa é louca. No início, quando eu comecei no Evangelho, eu achava que a pessoa era louca. Agora eu já começo a entender que talvez ela possa ser crente, não necessariamente totalmente louca. Porque eu me vejo muitas vezes, às vezes falando com Deus, pô, Deus, eu preciso fazer isso, pô, mas eu preciso pagar aquilo, pô, Deus, olha, era bom se o Senhor me abrisse uma porta assim, assim, assim. E isso é o que o amigo fala com um amigo, amém? Deus está querendo buscar isso de nós, porque é isso que Ele busca de nós, não meramente o quê? Um servo, como diz a palavra. O servo faz aquilo, muitas vezes por medo. E eu vou te dizer uma coisa, quando você começa a vir na igreja, por que às vezes você não quer ser amigo de Deus? Porque você se sente um pecador e Deus o santo. Deus é santo? Deus é santo. Mas existe uma coisa tremenda em Deus que fala com a gente. Porque Deus ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém? Então quando Ele olha para você, Ele olha como um filho. Ele sabe que você está cheio de defeito, mas Ele te ama. E Ele quer ter um relacionamento com você. Amém? Só que nós chegamos na igreja, o diabo, o que ele sopra na minha e na tua orelha? Que relacionamento com Deus, cara. Olha como você é, olha como você age, olha o que você pensa, olha o que você fez ontem na hora que você tomou uma fechada, olha aquilo que você fez quando você chegou no teu trabalho. Ele começa a te acusar de um monte de coisa, dizendo assim, você não é nem digno de estar perto de Deus. Quase tudo que ele falou é verdadeiro, ele só esqueceu uma palavrinha. Porque Deus ama a gente acima de toda e qualquer coisa. Amém? Então Deus quer esse relacionamento. E o diabo quer tudo que não seja este relacionamento. Então tudo que ele puder colocar uma areia, ele vai colocar. Tudo aquilo que ele puder impedir esse relacionamento com Deus, ele vai impedir. Amém? Então nós temos que entender que Deus quer um relacionamento. E tanto quer que no dia do Papo de Homem nós falamos uma coisa interessante. Por que é tão difícil às vezes você fazer um evento? Percebe bem, todo aquele que vai encabeçar um evento, vai organizar, vai fazer, cara, na semana que antecede o evento, o negócio é um caos. O cara briga com a mulher briga com o cara, a mulher quer entrar em TPM na semana seguinte, parece que ela entrou em TPM desde o início, quando começou o evento. É uma coisa impressionante,
como a gente tem um desgaste emocional. Mas por que vai ter esse desgaste? Porque no final vai acontecer uma coisa chamada comunhão. Apareceu uma coisa o quê? Chamada unidade no Espírito. Então por isso que é tão difícil esse evento acontecer, porque vai ter o quê? Uma unidade. Glória a Deus. Então Deus busca isso demais. Guarda isso no teu espírito, que é uma luta que a gente tem que ter sempre. Agora existe uma coisa que eu tenho que querer. Eu quero essa amizade? Sim ou não? Não precisa levantar a mão. É uma coisa que eu tenho que ver comigo mesmo. Porque quando eu quero ser amigo de alguém, eu faço a amizade acontecer. Amém? Eu vou lá e busco a amizade. Existem algumas pessoas que são extremamente tímidas. Tem pessoas que não gostam de se aparecer. Eu entendo em número, gênero e grau, porque eu também sou assim. Para chegar num lugar, às vezes começar a falar, eu tenho uma coisa que primeiro eu chego, olho, analiso o ambiente, vejo as pessoas, aí depois eu tento me relacionar, porque essa é uma característica minha, mas nem por isso eu deixo de me relacionar. E a gente tem que buscar esse relacionamento. Tem gente que não, tem gente que é toda disparafatosa, já vai, já faz amizade e tal, né? Eu vejo, por exemplo, a Melissa tem uma facilidade tremenda. A Melissa, no dia que tiver um cargo político, com certeza eu vou candidatar ela. Porque a Melissa entra dentro do elevador, ela já fala com todo mundo, ela acha que todo mundo está de bom humor, todo mundo quer conversar com todo mundo dentro do elevador, ela já acorda perguntando como é que foi o dia, o que foi que aconteceu. Eu até falo para ela, eu falei, Melissa, você é a Miss Osasco, né? Porque você gosta de falar com todo mundo toda hora, amém? Mas é a natureza dela. Outro dia ela brigou comigo porque eu entrei dentro do elevador e fiquei de costa com alguém. Eu falei, mas como eu vou ficar de frente com uma pessoa? Frente a frente, assim? Pertinho? Fica meio complicado, né? E aí deu uma viradinha, ela foi lá e brigou comigo. Aí agora eu só estou entrando no elevador de lado. Assim, se pegar alguém, fica de ombrinho com ombrinho, amém? Para não dar B.O. Glória a Deus. Mas o que eu tenho que querer? Eu tenho que querer essa amizade. Eu tenho que buscar ser amigo de Deus. Amém? Salmo 34, versículo 4, que diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Mas grifa na tua Bíblia, ministro: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai os seres iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Amém? Mas a primeira coisa que Deus fala aqui é: busquei. Eu tenho que buscar querer uma amizade com Deus. Eu tenho que buscar querer um relacionamento com Deus. E agora existe uma coisa chave para a gente guardar no nosso coração, que é o seguinte: não ache que pelo fato da sua forma de ser, da tua forma de estar, Deus não vai querer uma amizade com você. Às vezes nós achamos que precisamos estar graduados, limpinhos, semi-santos. Depois do querubim Gabriel, nós temos que ser o próximo da lista. Deus está te dizendo essa manhã o seguinte: que existe um monte de coisa que Deus vê em nós que está errado. Amém? Porque Deus sabe dos nossos defeitos e das nossas falhas, mas Deus quer que nós, de qualquer forma, venhamos a buscar Ele. Glória a Deus. Eu tenho que querer essa amizade. Eu tenho que querer: Senhor, preciso de um relacionamento contigo. Senhor, o que não te agrada? Senhor, o que eu preciso mudar? É o meu jeito? É a minha forma de falar? Às vezes eu sou muito rude com as minhas palavras. Às vezes eu sou muito manso demais, porque Deus também não gosta daquela mansidão sem fim. Amém? Não peça, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, ser manso como Moisés, cara. Você não sabe nem o que você está pedindo, velho. É terrível. Diz na palavra que Moisés foi o homem mais manso da face da terra. Então você imagina você pedir: Senhor, quero ser como Moisés, me dê a mansidão de Moisés. Cara, só vai vir bucha para você. Então entende, em nome de Jesus, o que Deus está querendo buscar em nós. Amém? Glória a Deus. Buscar esse relacionamento, buscar a Deus, é uma coisa que não acontece somente na oração. Guarda isso no teu coração, cara. Não é só na oração que a gente busca a Deus.
também buscamos na oração. Mas quando você está durante o dia e você pensa alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, você chama a Deus, você está chamando o teu amigo. Guarda isso no teu coração. Você quer ver uma coisa? Quem que de manhã acorda e quando vai tomar café, chama Jesus para sentar na mesa e tomar um café com ele? Você já parou para pensar? De manhã você acorda, né? Amém? De bom humor em nome de Jesus. Glória a Deus. Com um sorriso na face, né? Resplandecendo a glória do Senhor. Amém? E você senta na mesa e fala assim: pô, Jesus, senta comigo aí, vamos tomar um cafezinho hoje. Amém? Você chama Jesus para tomar um cafezinho com você na sua mesa? Na hora que você vai almoçar, mesmo que seja aquele almocinho que talvez você não goste muito, mas você chega e fala para Deus: oh Deus, senta na mesa aí, vamos bater um rango juntos. Amém? Por que eu estou te falando isso? Porque é isso que o teu amigo quer escutar de você. Toda vez quando você começa a falar das coisas de Deus, você começa a repetir, a boca fala que está cheio o coração. Amém? Significa que você está cheio do Espírito Santo. Significa que você quer a presença do Senhor. Então não pensa assim: mas agora eu virei fanático, agora eu virei lunático, agora eu virei isso, virei aquilo. Deus quer escutar você falar das coisas dele. Amém? Então vai recitando, vai pensando: Senhor, quero ser teu amigo, Senhor, quero escutar a tua voz. Às vezes nós falamos: Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Igual o Henrique falou: Deus fala com você, você fica: pô, será que é Deus, será que não é, amado? Porque você não conhece a voz do teu amigo. Amém? Mas fica tranquilo, porque Deus sabe como falar com cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Assim como Ele chegou com alguns e chamou pelo nome, outros Ele vai te dar o sonho, outros vai te dar a palavra, mas que Ele vai falar com você, vai, fica tranquilo. Abre Apocalipse 3, versículo 20, e tem aqui uma coisa interessante, que fala para que nós venhamos a ouvir a voz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por que Deus está dando essa palavra para nós, amados? Quantas vezes você chama Deus para entrar dentro da sua casa? Quantas vezes nós chamamos Deus para cear conosco? Deus está falando assim: eu quero ouvir você falar mais o meu nome. Amém? Isso é um relacionamento com Deus, isso é ser amigo de Deus. Quando você tem um amigo, você fala várias vezes com ele, não fala? Você não fala muitas vezes com ele, você não fala várias vezes o nome dele. Você quer ver uma coisa? Quando você está apaixonado, você não fala várias vezes o nome da outra metade, ou da sua mulher, ou do seu marido, você fala direto. Você pensa na pessoa, você quer ligar para essa pessoa, porque existe um relacionamento, existe uma coisa que você fala: pô, é gostoso falar com aquela pessoa, eu queria falar com aquela pessoa. Amém? Então, Deus está falando assim: estou ali na porta esperando você falar assim: entra, entra. E às vezes a gente entra dentro de casa, desculpa a expressão, como uma mula e sai como um jegue, velho. Não olha nem que Jesus está na porta esperando falar assim: entra dentro da minha casa. Glória a Deus. Deus está querendo isso de nós. Senhor, vem comigo. Outro dia eu estava pensando o que eu ia fazer no final de semana aí, X, não importa qual que seja. Eu falei assim: pô, Jesus, o que o Senhor vai me preparar esse final de semana? Estou esperando, estou na expectativa do que Deus vai me preparar. Amém? Você vai fazer alguma coisa? Vai. Mas Deus vai preparar o teu final de semana. Começa a ter esse tipo de relacionamento com Deus. Glória a Deus. Entenda uma coisa: Deus não está lá em cima, amado, numa nuvem, e você aqui embaixo na terra sofrendo como um coitadinho. Diz na palavra que Deus está conosco todos os dias. Deus está conosco todo o tempo. Então, se Deus está conosco, cara, Ele não está lá e deixando eu aqui sozinho. Ele está conosco todos os dias, e nós temos que crer que Ele está do nosso lado. E às vezes nós desprezamos essa palavra que a gente escutou. E Deus está te falando: fala meu nome, escuta, preste atenção no que eu estou falando com você. Amém? Vamos aqui em Êxodo 33. Às vezes você olha para a sua condição, e isso já aconteceu várias vezes comigo, de olhar para a minha condição. E quando você olha para a sua condição, você acha que, puxa, será que Deus vai querer falar comigo? Eu sou mentiroso, eu sou um viciado, eu sou isso, eu sou aquilo. E você começa a achar que Deus não vai querer falar com você pela sua própria condição. E Deus está te dizendo nessa manhã: eu quero você como você é.
Glória a Deus. Vamos lá. Êxodo 33, versículo 11, diz o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Amém? O que diz aqui na palavra, diz assim, que o Senhor falava com Moisés face a face. Quando Deus me deu esse versículo, Deus chegou e falou para mim assim: o que é que tinha Moisés de tão especial? Eu fiquei pensando, igual você está pensando aí. Porque quando eu li esse versículo, Deus me lembrou de uma outra palavra que diz assim, que Deus não faz acepção de pessoas, amém? E se Deus falava face a face com Moisés, o que Moisés poderia ter de tão especial que Deus falava com ele e não poderia hoje falar conosco? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Por que eu posso ou podia falar com Moisés e hoje não posso falar com vocês? Não existe nada que nos separe de Deus falar conosco. Amém? Se você olhasse as características de Moisés, não existia nada de especial em Moisés, a ponto da gente chegar e falar assim: não, mas Moisés também era um homem religioso. Ah, mas Moisés era um homem que foi libertar o povo. Ah, mas Moisés não sei o que, não sei. Cara, se você parar para pensar, Moisés era um homem comum. Para você ter uma ideia, quando Deus chamou ele estava lá no meio do deserto, a sarça ardeu, e ele olhou e viu aquilo, e aí Deus deu uma pisada nele, chegou e falou assim: olha, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Amém? Não existia nada de extraordinário em Moisés. E Deus está querendo te dizer o seguinte, que Deus mesmo assim falou face a face com Moisés. Deus pode falar face a face conosco? Pode. Deus pode falar através do Espírito Santo? Pode. E Deus está falando assim: não existe nada que me peça de falar com você, só você. Amém? Então, não prendas a sua característica, prenda-se a uma coisa: Senhor, fala comigo. Senhor, me direciona nessa situação. Senhor, quero escutar a tua voz. Uma das coisas que nós temos orado e pedido é para quê? Para que as pessoas tenham experiência com Deus. Só que para eu ter uma experiência com Deus, eu tenho que pedir, eu tenho que querer essa experiência, amém? Glória a Deus. Entenda que Deus está querendo falar, ser nosso amigo. Glória a Deus. Muitas pessoas se afastam da igreja pela situação que ela entrou, amados. Eu conheço inúmeras pessoas que saíram da igreja porque começou a olhar para ela mesma e disse assim: puxa, quem sou eu, cara? Quem sou eu de estar lá na igreja? Quem sou eu de Deus olhar? Quem sou eu para Deus me abençoar? Quem? Amados, coloca uma coisa no teu coração: quem tem que fazer esse julgamento é Deus. Não faça você esse julgamento. Não permita que o diabo faça esse julgamento para você. Amém? Deus está querendo falar com você, se relacionar com você, e o diabo está começando a colocar o quê? Umas coisinhas simplesmente para você esquecer que Deus continua te amando. Amém? Glória a Deus. Porque ele fica minando na tua cabeça, cara. Eu vou te falar uma verdade, o tempo inteiro para você desistir, o tempo inteiro para dizer que a igreja não está legal, o tempo inteiro para dizer: ah, mas está vendo, olha, não está bom lá, olha as pessoas, olha isso, olha aquilo, para justamente fazer com que você seja paralisado. E Deus tem falado uma coisa conosco: o seguinte: eu sou aquele que dou a palavra, eu que sou aquele que movo, eu que sou aquele que faço. Então, o que eu tenho que fazer, amados? Crer que Deus está falando comigo. Glória a Deus. Amém? Guarda isso no teu coração, amado. Não deixa o diabo roubar de você essa intimidade. Isso que Deus está querendo de você. Amém? Às vezes passa-se os dias, a gente tem muitas coisas para fazer durante o dia. A gente é atribulado com um monte de coisa. E quando que às vezes a gente lembra de falar com Deus? Se der tempo, à noite. E eu estou te falando, não digo nem da oração, que é o básico que a gente tinha que fazer, amém? Pula a parte da oração. Nem chegar à noite e falar assim: Senhor, dorme comigo nesta noite. Alguém pede isso antes de dormir, amados? Amém. Amém. Não precisa levantar a mão, amém? Começa até a dormir: Senhor, visita-me no meu sonho. Senhor, me translada onde o Senhor quer me levar.
Eu dou uma viajada antes de dormir. Tem dia que eu começo assim, Jesus. Aí eu acordo no outro dia, Jesus, bom dia, seja bem-vindo. Porque eu também tenho cansaço, amém? Mas que você tem que chegar e falar, Senhor, dorme comigo nessa noite, dorme. Fala comigo nessa noite, fala. E se você chegar à noite e chamar assim, ele vai achar que é a voz de alguém, de qualquer coisa, amém? Outro dia minha filha falou isso para mim. Pai, eu queria tanto que Deus me chamasse. Eu falei, você nem sabe o que você está falando, filho. Mas já imaginou, você chega à noite e escuta, Maria Luísa, vai lá no quarto, eu estou lá, né? Não nesse tom, né? Um pouco mais baixo, meu filho, só para vocês acharem que eu estava roncando, bem? Eu estou lá, ela, puxa, quem foi que me chamou? Ela volta, Maria Luísa, ela levanta e diz, meu Deus. Se outro dia ela simplesmente escutou um barulhinho na janela, ela está até falando com o pastor Gério, escutei um barulhinho na janela, dando um tapinha assim, achei que era alguém batendo, vi que a cachorra não podia bater lá na altura da janela. Ele falou, não, é o calor, o frio de lata, faz o barulhinho, tudo. Você imagina Deus chegando e falando, Maria Luísa, acorda. Você acha que ela ia chegar e acordar, mas ela ia achar qualquer outra coisa falando. Por isso que eu digo para você, você tem que escutar a voz do seu amigo, cara. Amém? Você tem que se acostumar a pedir com ele, Senhor, fale comigo, Senhor, escuta a minha oração, Senhor, olha o clamor do meu coraçãozinho que está aflito. Glória a Deus. Deus quer escutar você falar, meu. Sabe uma coisa que eu não entendia? Logo quando eu me converti, por que em Romanos fala para a gente declarar que nós somos crentes? Primeira vez que eu fui na igreja, eu tive um apelo lá, olha, você precisa aceitar Jesus. Eu falei, ok, entendi o que era aceitar Jesus. Não, você tem que declarar lá na frente as palavras de Jesus, Romanos 10:10, se não estiver enganado. Mas por que eu tenho que ir lá declarar? Eu já estou indo na igreja, eu já sou crente, né? Estou indo, estou buscando, estou cheio de falha, tal. Por que eu tenho que declarar? E aí teve um dia que estava tendo uma ministração e um pastor que estava pregando, ele falou exatamente isso. Primeiro, porque o diabo tem que escutar que você está declarando que você é crente. Segundo, porque Deus quer escutar a tua voz e citar o nome dele. Amém? Então esse é o sentido de eu aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, cara. Porque Deus quer escutar nós falarmos. Deus quer escutar nós orarmos. Chegar de manhã e aí, com leite ou sem leite? Amém? E você fala assim, não pastor, mas isso não tem nada a ver. Quem já foi no bar e já viu o cara dando uma pro santo? Você já viu? Ou não? Vai dizer que só eu entrei dentro do bar? Não pastor, eu não entro dentro do bar. Sai desse corpo que não te pertence, amados. Quantas vezes eu não chego lá, o cara vai lá, vai tomar uma, ele dá uma jogadinha, é para molhar o chão, ou é para diminuir a pinga que tinha no copo, amados? Amém? Você chega de manhã, você fala com Deus, se Ele quer mais com leite ou menos com leite. Senhor, vamos lá, senta na mesa, fala aí, hoje eu preciso de alguma coisa no meu trabalho. Amém? Glória a Deus. Êxodo 34, versículo 28. O que acontece quando nós temos um relacionamento com Deus? Todos acharam Êxodo 34, 28? E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão a todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Amém? Então significa várias coisas esse texto aqui. Uma delas é o seguinte: Deus falou com Moisés. Amém? E se Deus falou com Moisés, Deus falou audivelmente com Moisés, a ponto de Moisés entender e escrever na tábua. Glória a Deus. Essa é a primeira coisa. Outra coisa que Deus está falando aqui é o seguinte: diz na palavra que resplandecia o rosto de Moisés.
E aí, quando eu li esse versículo, Deus falou assim: quando o teu amigo fala com você, o teu semblante muda, porque nós ficamos cheios de alegria. Você quer ver uma coisa? Vê o crente abatido, cara. Vê o crente caído, vê o crente assim, sem esperança. Você olha para a cara do crente, o crente está desanimado. E isso abate o semblante. Só que quando eu converso com meu amigo, cara, irradia, exala a alegria que tem dentro de mim. Amém? Exala aquilo que tem dentro de mim, chamado Espírito Santo. Você fala com alegria das coisas de Deus. Você fala com esperança as coisas de Deus. Você fala motivado das coisas de Deus. No Papo de Homem, quando foi pregado aqui na segunda-feira, foi falado de nós buscarmos a Deus. E falar assim, buscar o quê? Com vibração. Eu tenho que vibrar pelas coisas de Deus. Amém? Se eu estou com o meu amigo, ou se eu converso com o meu amigo, eu fico cheio da presença de Deus. Amém? Você quer ver uma coisa? Por que o crente novo fala tanto de Deus? Porque ele está cheio da presença do amigo. Glória a Deus. Ele está maravilhado, ele está alegre, ele está contente. E o cara fala daquilo que o coração dele está pulsando. E Deus está falando assim, que quando Moisés descia, cara, você imagina, o rosto de Moisés brilhava a presença. O pessoal tinha até medo de olhar. Sabe por quê? Falava assim, cara, Moisés deve estar vendo tudo. Moisés deve estar sabendo de tudo. Deus deve ter falado grandes coisas para Moisés. Eu lembro uma vez que eu fui na casa de oração, eu acho, se eu não estiver enganado. Isso faz muito tempo. E quando eu cheguei na casa de oração, eu vou te dizer uma coisa, a mulher foi lá, orava, tinha outras irmãs orando também, e tinha uma coisa que eu fiquei pensando, e eu falei assim, nossa, eu não consigo nem olhar para essa mulher. Por que eu não consigo olhar por ela, irmãos? Porque eu fiquei com medo de Deus revelar alguma coisa que eu tinha feito para a mulher. E se já imaginou se a mulher chegasse a apontar seu dedo para mim, eis que te digo, Deus está me dizendo isso, a vergonha que eu não iria passar na frente de todo mundo. E naquele dia eu ainda fiquei com a cabecinha meio baixa, ela revelou um, revelou outro. E sabe qual foi a minha oração? Eu não pedi para Deus, Deus traz uma palavra para mim também. Eu falei assim, Deus, não deixa essa mulher falar nada da minha vida, porque se ela falar, a casa vai cair. Mas por que, amados? Porque a gente se sentia o pecador. Amém? Deus jamais vai te colocar numa situação embaraçosa. Amém? Deus não vai te colocar numa situação que te deixe exposto, porque Deus te ama. Amém? Existem algumas revelações que eu escuto de púlpito, umas profetas que, me perdoe pela colocação, e a pessoa que estiver assistindo também me perdoe, Deus jamais vai dar uma revelação para envergonhar alguém. Deus não faz isso, porque Deus te ama e Deus trabalha na ordem e na decência. Glória a Deus. Então, se Deus vai te dar uma revelação, e for uma revelação mais apimentada, vamos falar assim, o profeta vai te chamar e falar para você. Ele não vai falar de putez, que Deus me diz e tal coisa, e vai expor para o irmão, amados. Amém? Glória a Deus. Então, o que eu quero te dizer? O teu amigo não faz isso, porque ele sabe que vai te constranger. O teu amigo não vai te expor, porque ele sabe que vai te constranger. Amém? Então, o relacionamento com Deus, cara, é um relacionamento que tem que brilhar em você a presença de Deus. Não posso ser aquele crente que olha para baixo procurando um buraquinho para enfiar minha cabeça. Sai disso daí. Deixa Deus fazer o julgamento dele, e não o diabo em você mesmo fazer o julgamento de si mesmo. Glória a Deus. Tenha a expressão do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, Deus vai querer me ver andando de cabeça baixa. Você vê Deus andando de cabeça baixa? Tem cara que anda de cabeça baixa procurando moedinha. Amém? Já viu isso? Eu vou olhando para ver se eu acho aí uma nota de 5, de 10, de 100. Cara, eu vou te dizer uma coisa, o Deus que eu creio vai abastecer minha conta de uma forma que não seja moedinha. Amém? Glória a Deus. Ah, mas se eu achar, eu vou jogar fora. Não, se você achar, pega e dá para mim. Amém? Mas entenda isso, você não precisa ficar olhando para baixo para Deus te abençoar. Amém. Glória a Deus. Se Deus for abençoar a tua conta, cara, Ele vai te abençoar. O meu sonho de consumo é no dia tirar um extrato e ver um monte de asterisco. O valor que tem lá é tão grande que nem coube no extrato. Amém? Esse é o meu sonho de consumo.
E se você chegar lá e falar assim, nossa, olha, Deus foi me abençoou, nem que seja por um dia um depósito por engano, amém? Que vai lá, bata, volta, depois cai e fala, ó, foi um depósito por engano, aí agora voltou normal, você olha ali o númerozinho, bem curtinho, pequenininho e em vermelho algumas vezes, amém? Mas entenda, se Deus, teu amigo, for te abençoar, Ele vai te abençoar com alguma coisa que tu gosta. Glória a Deus, amém? Você tem que exalar no teu rosto a presença do Senhor. Para nós encerrarmos aqui, Salmo 125. Salmo 125. Todos acharam? Amém? Que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala e é firme para sempre. Amém? O que Jesus está dizendo para nós com isso daqui? Cara, quando você tem um amigo, você confia nesse teu amigo. Amém? Você confia em contar as coisas para ele. E você confia que aquilo que ele está falando para você é verdadeiro. Quando Deus fala alguma coisa para você, Deus é fiel e Deus honra a palavra que Ele está te dando. Amém? Então quando Deus te disser algo, amados, quando Deus colocar na sua mente algo, e você sabe que é da parte de Deus, amado, não duvide da promessa de Deus. Não duvide que é Deus falando com você. Não duvide que foi Deus que te deu a promessa. Pastor, mas quem me deu a promessa foi uma pessoa X que hoje não está mais no Evangelho. A palavra de Deus diz para a gente fazer o quê? Julgar a profecia, mas não o profeta. Então, amados, guarda no teu coração uma coisa: se Deus te deu a palavra, Deus é fiel para cumprir a palavra que Ele te deu. Amém? Não deixa o diabo te roubar, não deixa ele dizer assim, ó, essa promessa não vai se cumprir, porque quem falou foi o homem, e o homem pode mentir, mas Deus não vai mentir para você. Glória a Deus. Guarda, confia no Senhor. Aqueles que confiam, eles não se abalam, eles permanecem firmes para sempre. Quando você tem um amigo, você confia naquilo que ele está falando com você. Nós temos que confiar naquilo que Deus está falando para nós. Nós temos que confiar que é Deus que nos sustenta. Nós temos que confiar que a cada dia, quando nós acordamos, foi Deus que soprou o fôlego de vida sobre nós. Amém? E isso faz parte de uma coisa de relacionamento. Eu não posso ficar desconfiado da pessoa que é meu amigo. Se a pessoa verdadeiramente ela é meu amigo, não posso desconfiar dela. Amém? É igual quando eu estou na igreja. Quando o irmão encontra outro irmão, ele tem que falar a verdade. Amém? Nós não somos imitadores de Cristo. Nós não estamos caminhando para a estatura de varão perfeito. Amém? Então, se você tem um amigo na igreja, esse amigo tem que ser seu amigo. Ele tem que confiar em você, você tem que confiar nele. Inclusive no Papo de Homem nós falamos exatamente isso, de você ter alguém para você poder confiar, falar o que você sente. Glória a Deus. Amém? Guarda isso no teu coração. Busca ser amigo de Deus. Não olha para você, não olha para a tua situação, mas uma coisa você pode exigir de Deus: Deus, eu quero ser seu amigo. Deus, eu quero ser transformado pela tua palavra. Quando eu me converti, foi uma das primeiras coisas que eu comecei a pedir para Deus: Deus, muda meu coração. Tinha problema com meu pai, foi a primeira coisa que eu pedi: Deus, muda meu coração. Depois que pulou esse capítulo, eu falei: Deus, cuida da minha boca. Porque a primeira pessoa que falou para mim de Jesus, eu já falei isso daqui de púlpito inclusive, ela foi uma pessoa que eu comecei a dizer para ela que eu ia na igreja, eu meio envergonhado, porque eu tinha um monte de defeitos, pecados. E essa mulher que trabalhava lá no mesmo serviço, ela falava assim: Fábio, posso te falar uma coisa? Porque é teu amigo. Falou assim: toda vez que você fala uma palavra, um anjo sai do teu lado. Eu falei: puf. Ela falou: foi um embora. Eu falei: pô, quem? Ela foi outro embora. Eu falei assim: então Deus deve me amar pra caramba, né, meu? Porque, vou te dizer uma coisa, da quantidade de palavrão que eu falo por dia, deve ter saído pelo menos uns 50 de perto de mim. Eu falei: puta, esse Deus é? Ela falou: saiu mais um. Eu falei: pô, saiu mais um segundo. Eu falei: pô, meu, não posso falar mais nada, que agora toda vez sai um anjo de perto de mim. Ela falou: não, fica tranquilo, que ele tem bastante para poder mandar do teu lado. Amém? E o que eu quero te dizer com isso? Que um amigo pode falar a verdade para outro amigo. Glória a Deus.
Procura alguém para você poder falar das tuas coisas verdadeiramente para esse outro teu amigo. Glória a Deus. Deus quer ser nosso amigo. Deus quer buscar em nós que nós sejamos verdadeiros com Ele, sem um interesse, sem uma troca, nem por um motivo como de eu querer ganhar alguma coisa. Por isso que eu estou me relacionando com Deus. Não posso ter isso no meu coração. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse dia. Agradecer a Deus porque Deus preparou para que nós estivéssemos hoje aqui. E uma coisa, que quando tiver louvor você comece a falar com Deus: Senhor, começa a me mudar, começa a me transformar naquilo que verdadeiramente o Senhor quer que eu seja. Eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero ter um tempo maior contigo. Senhor, começa a me mostrar, vai mudando em mim aquilo que eu preciso ser mudado. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus.